Pelo menos 21 mortos e 30 feridos no ataque levado a cabo pelas forças russas perto de Odessa. Chequia assume a presidência rotativa da União Europeia com prioridades que vão do apoio à Ucrânia ao desenvolvimento de uma política energética à altura dos europeus. Greves em França, Espanha e Alemanha lançam caos nos aeroportos europeus na altura em que muitos partem de férias. Homossexuais já podem casar na Suíça. Os primeiros sim dos noivos foram ditos 9 meses após o sim dos suíços no referendo. Na Ucrânia, nos arredores de Odessa, pelo menos 21 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, na sequência de bombardeamentos levados a cabo pelas forças russas. O ataque visou um prédio residencial e 2 centros recreativos. Kiev afirma que o bombardeamento é uma resposta da Rússia, por ter sido expulsa pelo exército ucraniano da Ilha das Serpentes. Mas Moscovo rapidamente respondeu na voz de Dmitry Peskov e negou tudo, dizendo que as forças russas não atingem infraestruturas civis. As Forças Armadas da Federação Russa envolvidas na operação militar especial não visam civis, nem infraestruturas civis. Entretanto, a ofensiva russa avança e tenta cercar completamente Lysychansk, o último bastião da resistência ucraniana em Luhansk, no leste do país. Aqui há intensos combates. As tropas ucranianas tentam convencer os habitantes locais a deixar as suas casas. Nas últimas semanas não tem havido água corrente nem eletricidade. Muitas são as pessoas que procuram abrigos em caves e muitos são os que tentam ajudar quem por lá ficou. Mas há quem se recusa a dizer adeus ao local onde viveu toda a vida. Preferem continuar a resistir. Não é comum ver cidadãos a receber entusiasticamente um líder europeu. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, foi calorosamente recebida em Litomyšl. Foi nesta cidade que a presidência checa da União Europeia acolheu uma reunião do Colégio de Comissários para discutir a agenda dos próximos 6 meses. O principal objetivo da presidência checa é fortalecer a independência da Europa e apoiar a Ucrânia ao mesmo tempo. Na mira está também o desenvolvimento de uma política energética com preços acessíveis para todos os europeus. Os preços da energia estão a asfixiar a nossa economia e a causar problemas aos nossos cidadãos. É algo que os preocupa. Esta é a nossa tarefa principal nos próximos meses. Bruxelas apoia os objetivos de Praga de fornecer energia a preços acessíveis. A checa Vera Jourová, vice-presidente da Comissão Europeia, disse à Euronews que os recentes passos do Bloco estão a colocar demasiada pressão sobre as pessoas e que isso tem de mudar. Teremos de tomar as decisões apropriadas para não nos prejudicarmos mais do que a Rússia por causa das sanções. E temos de permanecer unidos e reagir à agressão. E, ao mesmo tempo, aplicar uma política e decisões razoáveis e bem pensadas, o que facilitará a situação dos europeus, porque, de facto, talvez estejamos a querer demasiado das pessoas neste momento. A Comissão Europeia está a trabalhar num plano de contingência para a escassez de gás, caso a Rússia corte o fornecimento. De acordo com o Executivo Comunitário, as reservas de gás estão em média cheias a 53%. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, destacou que no futuro o Bloco poderá gastar até 300 mil milhões de euros para enfrentar a transição energética e se afastar dos fornecimentos russos. Um verdadeiro caos nos aeroportos franceses. Voos atrasados várias horas ou até mesmo cancelados. Os funcionários aeroportuários decidiram fazer greve por melhores condições de trabalho. O aeroporto Charles de Gaulle, o maior de França, foi um dos mais afetados.
A atividade aeroportuária atingiu 95% do nível pré-Covid, exceto que agora temos menos 20 mil empregados no aeroporto de Roissy, pelo que as condições de trabalho se deterioraram drasticamente. Estamos numa situação em que não podemos tratar dos passageiros e os colegas não podem sequer fazer pausas, o que é louco, no aeroporto de Paris. Esta é a razão por trás do caos. Os protestos acontecem em pleno verão, altura em que centenas de pessoas viajam. O descontentamento é visível. Com a Covid-19 a ganhar terreno, não é muito agradável. Não é muito favorável, diremos, a pessoas que têm um avião para apanhar e que fizeram os seus preparativos durante meses. Estamos a ser mantidos como reféns. Em Espanha, os trabalhadores das companhias aéreas low cost, Ryanair e EasyJet, também estão descontentes e exigem salários iguais aos dos colegas europeus. Exigimos que os nossos salários sejam iguais ou pelo menos próximos dos nossos colegas na Europa, especialmente em França, Itália e Alemanha. O descontentamento abrange funcionários de vários países europeus. Os sindicatos da Alemanha exigem aumentos salariais e mais funcionários para fazer face ao aumento da procura de voos em tempo de férias. Os atrasos têm sido constantes e alguns passageiros chegam mesmo com um dia de antecedência aos aeroportos para garantir que não perderão os seus voos. Depois de muitos anos de espera, os primeiros casais homossexuais deram o nó esta sexta-feira na Suíça. O dia surge 9 meses após o referendo em que 64,1% dos eleitores disseram sim ao casamento para todos. Na Euronews, as noivas Dúnia e Andrea não escondem a felicidade de poderem casar e o alívio do mais vale tarde do que nunca. Sentimos uma grande emoção, na verdade. Esperámos tanto tempo para que nos fosse finalmente permitido casar. É incrível. Para mim é apenas igualdade. Significa que somos tratadas de forma igual, que somos iguais e que é um dia poderoso. E eu estou realmente feliz por poder estar aqui e casar, de facto, com esta mulher. A Suíça autoriza parcerias civis entre pessoas do mesmo sexo desde 2007, mas foram precisos 14 anos para o referendo que deu luz verde ao casamento numa sociedade tradicionalmente conservadora. Na Europa, vários países têm verificado um aumento significativo do número de casos de Covid-19 numa altura em que existem já poucas medidas de contenção. O diretor regional da OMS para a Europa disse em entrevista à Euronews que é necessário que exista prudência no período de férias. Não devemos ser complacentes. Isso não significa que as pessoas devam colocar as férias em espera, mas temos de proteger os vulneráveis, vacinar e obter um reforço vacinal. Em países onde se verifica um aumento acentuado do número de casos, faz sentido, em locais fechados e com pouca ventilação, usar uma máscara para nos protegermos uns aos outros. Também sabemos que existe uma linha temporal. Algumas semanas após um aumento de novos casos, as hospitalizações aumentam. Mas uma vez mais, não devemos assustar as pessoas para não irem de férias. Devem sim ter bom senso. Hans Kluge defende que a pandemia afetou de forma significativa a saúde mental dos europeus e que a guerra na Ucrânia adicionou ainda mais pressão. A região europeia não é confrontada com uma guerra de tão grande escala desde a Segunda Guerra Mundial e as pessoas estão ansiosas, também com o impacto nas próprias vidas, porque é cada vez mais difícil pagarem o combustível, algumas coisas básicas, pelo que os políticos têm de levar isto muito a sério e concentrar-se nas pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Já durante a pandemia vimos fraturas sociais e depois extremismo político. Temos de persistir e proteger as pessoas.